Quando você pensa no Flamengo do Felipe Luiz, você pensa num time ofensivo. Ele mesmo se autodenomina um treinador que é obcecado em atacar. Mas o Flamengo do Felipe Luiz só pensa em atacar? É um time que se desprotege na defesa? O que a gente pode falar sobre os aspectos defensivos desse Flamengo do Filipinho? Vamos debater isso no vídeo de hoje, vamos detalhar esse tema depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, quero deixar alguns recados. Primeiro, eu pedi para você deixar o like e se inscrever no canal. Muito importante o seu like e a sua inscrição. Segundo, e não menos importante, quero desejar a você aí, rubro-negro, que está me assistindo do outro lado da tela, um Feliz Natal. Sim, hoje é dia do aniversário do Messias rubro-negro, do Deus do Flamengo. Zico está completando 72 anos hoje, então hoje é o Natal do rubro-negro. Então, Feliz Natal para você que está me assistindo aí do outro lado. E, para encerrar os recados, quero te convidar a virar membro do canal Falando de Tática. Vire membro, você vai pagar um valor simbólico, é muito barato, é papo de centavos por dia e você vai ter muitos benefícios em troca. Tem grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros, tem vídeos que saem com antecedência para os membros, tem transmissão tática que eu envio para vocês, áudios durante as partidas do Flamengo em tempo real. O jogo está acontecendo e eu estou mandando áudios explicando o que está acontecendo taticamente num canal de WhatsApp. E tem também agora uma novidade, que você pode baixar os jogos do Flamengo. Eu, no dia seguinte do jogo, disponibilizo ali um link para você baixar e assistir de novo. Ou caso você não tenha conseguido assistir o jogo ao vivo, você vai assistir o jogo tranquilamente no conforto do seu lar. Então, vem para o nosso clube de membros do canal Falando de Tática, que você não vai se arrepender. Você vai sair ganhando daí, eu vou sair ganhando daqui. Fica todo mundo feliz, tá? Bom, gente, vamos lá. Vamos, então, começar falando sobre essa questão defensiva do Flamengo, trazendo a declaração do Felipe Luiz. Ele foi perguntado sobre isso na última entrevista coletiva, depois da vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Vasco, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Vamos ver o que o Felipe falou sobre isso. Ok. Eu dou muito valor para a fase defensiva. E a fase defensiva não são os zagueiros e os laterais. A fase defensiva é toda a equipe. E toda a equipe, ela entendeu o modelo de jogo de ataque, mas também de defesa. Então, todos eles participam, todos eles são importantes, têm funções defensivas dentro do campo, por isso que eu falo, quando eles trocam de posições, eles têm que saber o que o outro faz, porque a fase defensiva, ela é tão importante como a fase ofensiva. Por mais que eu seja um treinador que seja fissurado por atacar, e que quero que meu time ataque, a fase defensiva é fundamental. E o time vem entendendo muito bem a ideia, né, que é uma ideia, como vocês bem sabem, que é uma ideia muito arriscada, mas eles entendem e aceitam o risco e vêm praticando de uma forma muito boa. Poderíamos ter sofrido gol hoje e nos outros jogos, como eu falei para vocês, em algum momento, claro que nós vamos, esse risco que a gente corre, ele vai, nós vamos sofrer gols, mas a minha forma, que eu escolho que meu time jogue, então é mais ou menos assim, eu escolho a forma que eu quero, se um dia for perder, que seja desse jeito, entendeu? Propondo, sendo impositivo, pressionando o adversário. Então os gols, está claro que enquanto o nosso time continuar defendendo muito bem, vão ser menos, mas que a longo prazo, claro que para mim a fase defensiva tem o mesmo peso que a ofensiva. Bom, então vocês viram aí ele falando que ele dá muito valor para a parte defensiva, embora seja um técnico fissurado em atacar. Eu quero explorar aqui alguns aspectos primeiro, daqui a pouco eu vou também trazer uma pequena apresentação aqui para a gente explorar outras questões também. Mas primeiro eu quero falar, em cima do que o Felipe falou aí também, em cima dessa declaração do Felipe, sobre até uma pequena discordância que eu tenho, eu até me permito discordar do professor Felipe Luiz, desculpem a arrogância, né? Mas quando ele fala que o Flamengo corre muito risco, né? Eu entendo que ele fala sobre essa questão de correr risco, quando você sobe o bloco, se teu adversário consegue superar essa tua primeira linha de marcação, consegue superar esse teu bloco alto, você de fato está desprotegido porque tem muito espaço às costas. Então, se o adversário acha esse passe nas costas, você tem que correr para trás, você pode ficar desprotegido. Então, de fato, existe esse risco. Só que eu discordo do Felipe porque eu acho que isso acontece muito pouco, né? Normalmente a bola está coberta. O que é a bola está coberta, né? Esse portador da bola do adversário, normalmente ali os zagueiros, né, os defensores, os laterais, o goleiro adversário, ele tem muito pouco tempo para pensar, ele está desconfortável. O Flamengo está sempre pressionando o portador da bola, está sempre cobrindo essa bola. Então, essa última linha de defesa do Flamengo ali, com os dois zagueiros e com os dois laterais, ela está sempre muito protegida pela bola coberta.
Então, mesmo quando o Flamengo sobe pressão, quando o Flamengo sobe o bloco, melhor dizendo, o Flamengo está protegido. O time não está correndo riscos, porque a bola está sempre coberta, porque o portador da bola não tem liberdade. Está sempre ali apertado, com pouco tempo espaço, com pouco tempo para decidir. Também a questão da pressão pós-perda funciona normalmente muito bem, algumas exceções ali, quando o adversário é mais forte, é mais difícil de pressionar pós-perda. Quando o adversário é mais forte tecnicamente, o Felipe sempre fala sobre isso, né? Tem jogadores que sabem sair da pressão com um domínio orientado, com um drible, com um passe de primeira. Então, em alguns momentos você não consegue também pressionar pós-perda, mas a pressão pós-perda também é uma forma de se proteger, de não correr riscos. Então, eu acho que o time acaba correndo poucos riscos, tá? Mas, independente disso, independente do time ser um time que defende muito bem em bloco alto, tem alguns números que eu quero trazer para vocês e também alguns aspectos que eu quero abordar aqui para a gente poder explorar melhor esse tema. Eu vou começar trazendo para vocês os números do Felipe no Flamengo no aspecto defensivo. São 24 jogos e apenas 12 gols sofridos. Então, uma média de 0,5 gols sofridos por jogo, uma média bastante baixa. E o time não sofreu gol em 16 jogos. Isso é um número bastante importante, bastante significativo, tá? Então, vamos aqui para alguns aspectos importantes que eu quero trazer com vocês, trazendo para exemplos até mais recentes. Jogo contra o Vasco recentemente. O Felipe fez questão de escalar Luiz Araújo e Plata. Por quê? Porque o Vasco é um time que tem a sua força ofensiva nos lados do campo, com os laterais, com o Piton, com o PH, cruzando a bola para o Verratti. Então ele colocou 2 pontas, embora ele tivesse ali, claro, também alguns desfalques, mas ele não pensou 2 vezes em colocar os 2 pontas que marcam melhor nesse elenco. Ele colocou os 2 pontas que têm maior poder de marcação, de correr para trás, de recuperar as costas e de vir aqui compor essa segunda linha com os 2 volantes. O Plata e o Araújo fazem muito bem esse papel. E é claro que ele fez isso pensando também no aspecto defensivo e não só no ofensivo. E também a escalação do Varela, que vocês estão vendo também destacado aí nesse campinho, que ele tinha o Ayrton Lucas, embora o Ayrton Lucas estivesse voltando de uma contusão e se ele tivesse ali um piso sintético, então, de fato, tinha ali uma questão para preservar o Ayrton que estava voltando de uma contusão e não jogasse no piso sintético, mas também passou, eu posso garantir para vocês, por uma decisão no aspecto defensivo. O Varela é um cara que defende melhor e defende melhor cruzamento do lado oposto que o Ayrton. O principal defeito defensivo do Ayrton é defender cruzamento do lado oposto. Se a gente for olhar para o ano passado, os gols que o Flamengo tomou de cruzamento do lado oposto, esse cruzamento no segundo pau, que o Ayrton não conseguiu defender. Teve um momento ali que isso aconteceu em alguns jogos seguidos, inclusive, jogo contra o Palmeiras. Então, o Varela é um cara que consegue defender muito melhor do que o Ayrton, o cruzamento do lado oposto. E o Verratti vai buscar, exatamente quando o Piton faz esse cruzamento aqui do lado esquerdo, lá no segundo pau, ele vai buscar o confronto direto com o lateral. Então, fazia muito mais sentido você ter o Varela, que consegue incomodar muito mais esse atacante, consegue subir junto, consegue defender melhor esse tipo de contexto. Então, o Felipe também pensou no aspecto defensivo. O Felipe está sempre pensando também no aspecto defensivo, tá? Olha só, o Flamengo contra o Vasco agora, depois de fazer o seu gol, isso aqui é logo depois de fazer o gol, as 2 linhas de 4 bem estruturadas, o Luiz Araújo ali bem próximo do Wesley, para que o Wesley possa estar confortável, não precise saltar pressão, esteja protegido, que essa última linha esteja bem estruturada para poder se defender melhor de cruzamentos, para que não tome bola nas costas. Essa última linha estando estruturada, ela pode estar mais alinhada, ela não está quebrada, então você não toma bola nas costas. Então, o Felipe fez o gol contra o Vasco e sim, pensou bastante em se defender. O Flamengo já tinha vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Fez 1-0. Para que vai continuar se lançando um ataque desesperadamente? Não tem porquê. Você estrutura suas linhas, baixa um pouquinho mais, fica um pouco mais conservador e busca em alguns momentos subir o seu bloco de marcação, busca também os contra-ataques, busca alguma situação de ataque, mas sendo um pouco mais conservador. E ele está certíssimo, gente. Ele está certíssimo, tá? Vou trazer aqui agora alguns exemplos um pouco mais antigos para vocês. Vamos lembrar do jogo contra o Corinthians, lá no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, em Itaquera. O Bruno Henrique é expulso. E o que o Felipe faz? Coloca o Fabrício Bruno. Muita gente não entendeu na hora que ele está fazendo. Ele vai colocar mais um zagueiro e deu muito certo, porque ele defendeu os cruzamentos. Ele montou ali um 3-5-1, se você for olhar para o esquema tático, e na hora de marcar, o time marcava um 5-3-1, protegendo bem os lados e conseguindo proteger bastante a área dos cruzamentos. Deu a bola para o Corinthians, falou: ataca aí, se vira para me atacar. E o Corinthians não conseguiu. O Flamengo correu poucos riscos e conseguiu também contra-atacar. Importante dizer que quando o Felipe monta essa linha de 5 e oferece um pouquinho mais a bola para o adversário, ele não abdica do ataque. Ele se protege, mas ele também vai buscar contra-atacar. O Flamengo conseguiu alguns ataques, especialmente aqui pelo lado direito, com o Gerson e com o Wesley, tá?
Vamos olhar aqui agora para o Rossi batendo tiro de meta longo. Isso também é uma questão que me chama a atenção. Quando o Flamengo está num contexto muito adverso, nesse jogo, por exemplo, contra o Corinthians, tinha um jogador a menos, ainda no primeiro tempo, acréscimos do primeiro tempo, mas ainda no primeiro tempo, bate o tiro de meta longo, joga essa bola para longe da baliza, vai disputar a primeira e segunda bola, vai fazer uma falta tática, vai deixar essa bola longe da própria área. Então, isso aqui também é algo que me chama atenção e que eu não me incomodo nem um pouco. Vamos lembrar, gente, o Felipe, ele é muito influenciado pelo JJ, pela questão do bloco alto, que sobe pressão, por essa última linha também que eu acabei de falar para vocês, bem estruturada, cuidando do impedimento, mas ele também tem muita influência do Simeone. E esse pragmatismo, em alguns momentos, vem do Simeone, e eu acho isso ótimo. Tem sim que pensar nisso, nesse aspecto defensivo, em ser um pouco conservador em momentos agudos, momentos que você precisa ser um pouquinho mais conservador. Olha só aqui agora o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo 1, primeiro jogo da final, o Flamengo vencia esse jogo aqui por 3-0, tomou um gol, o Felipe entendeu que precisava ser um pouquinho mais conservador na reta final. Ele não poderia correr o risco de tomar um segundo gol. O Flamengo tinha uma vantagem ainda muito confortável com 3-1, então ele vai e coloca o Fabrício Bruno, monta aqui esse 3-5-2 com o Michael e Alcaraz mais avançados, com o Gerson, Everton Araújo e o Wesley um pouco mais à frente, com o Varela dobrando com o Wesley, dois caras que defendem muito bem, montou aqui esse 5-3-2 defensivo e se protegeu para manter aquela vantagem de 3-1, que era muito importante naquele momento, para levar para o segundo jogo uma vantagem de 2 gols. Lá em Minas, o que aconteceu? No início do segundo tempo, o Diego Milito, treinador do Atlético Mineiro, colocou o Allan Kardec em campo e o Flamengo estava sofrendo. O Flamengo já não estava mais conseguindo nem contra-atacar. Para estancar a sangria, ele coloca de novo o Fabrício Bruno, monta aqui esse 3-5-2 de novo e o time se protege, sofre muito menos e consegue também contra-atacar, bota o BH e o Plata para puxar os contra-ataques. É exatamente com esses dois jogadores que o Flamengo faz o seu gol e se defende bem e também consegue contra-atacar, sendo conservador e, ao mesmo tempo, sem abandonar o ataque. Vamos olhar aqui agora para esse 5-3-2 que o Felipe montou naquela oportunidade para se proteger, para se defender dos cruzamentos, para defender os lados do campo e para garantir ali a vantagem que tinha de 2 gols. Olha aqui o Rossi de novo batendo tiro de meta longo, de novo no primeiro tempo, ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo do Atlético Mineiro naquela partida foi muito forte. Existia ali um predomínio tático do Atlético Mineiro no primeiro tempo. O Flamengo sofreu um bocadinho ali com o Arana sendo homem livre no contexto de marcação que o Flamengo não conseguiu encaixar. Então o Atlético conseguiu prevalecer taticamente. O Flamengo sofria ali também na reta final do primeiro tempo, bate o tiro de meta longo e joga essa bola para longe da própria baliza. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: quer ver magia? Tem 8 filmes do Harry Potter para você assistir. Eu não quero dizer aqui, gente, que eu não gosto de futebol bonito, que eu não gosto da magia. É óbvio que eu gosto do drible, do futebol bonito, do futebol ofensivo. Eu gosto de ver o Flamengo fazer vários gols. É óbvio que eu não estou aqui dizendo que vale mais a pena ser pragmático, você tem que se defender. Mas quando eu faço essa brincadeira aqui com o Harry Potter, de você quer ver magia, assiste filme do Harry Potter, é pelo seguinte: quando a gente fala de esporte de alto nível, não dá para ficar vivendo também uma coisa lúdica e poética, só pensando na beleza do jogo. Você tem que, em alguns momentos, ser sim pragmático, ser conservador. Então, o Felipe consegue fazer as duas coisas. Ele consegue defender bem, sendo um time que sobe bem o bloco e agressivo, pressiona o adversário no seu próprio campo, mas também, quando é necessário, baixa a linha, forma a linha de 5, bate tiro de meta longo, escolhe peças que vão defender melhor para um contexto específico, compacta o seu time. O time é muito compacto. Aquele print que eu mostrei para vocês ali, no jogo contra o Vasco, né? Até esqueci de abordar esse assunto. As linhas ficam muito juntas. A última linha e a segunda linha, essas duas linhas de 4 no 4-4-2, se reparar, elas ficam muito compactas. Comecem a reparar nisso, quando o Flamengo baixa ali o bloco, está em bloco médio, bloco baixo, essas duas linhas bastante compactas para não oferecer para o adversário entre linhas. Então o Felipe é muito preocupado sim com o aspecto defensivo e isso é ótimo, isso é importante. Volto a dizer, o Felipe bebe muito na fonte do JJ, bebe em outras fontes também, De Zerbi, Hans Flick, da turma do jogo de posição também, e também tem muita influência do cara que treinou ele por muitos anos, que é o Simeone, e isso é bom, isso é ótimo. Tem que ser, sim, pragmático em alguns momentos. O que você acha sobre esse aspecto defensivo do Flamengo? O que você teria a acrescentar? Deixa aqui nos comentários. Eu quero mais uma vez pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e também para virar membro do canal Falando de Tática. Mais uma vez, desejo um Feliz Natal aqui para você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, nesse dia aniversário do Zico, 72 anos do Galinho. Um beijo para o Zico, que ele continue aqui com a gente nesse plano, nos brindando com a sua majestade.
Um beijo para todos, até o próximo vídeo, um grande abraço e eu fui!